Investidores, Bitcoin sendo cotado a $20.700 no momento em que eu gravo esse vídeo, o BTC que hoje está se desvalorizando 7,68%, o Bitcoin que não conseguiu se consolidar acima daquela região dos $21.700, entre $21.600 e $21.700, que a gente vinha falando aqui na nossa última análise, né? A gente tem aqui 3 linhas brancas que cruzam o nosso chart, né? E essa primeira linha branca tracejada aqui de cima, ela representa uma resistência que eu considerava que era uma resistência um pouquinho mais fraca, né, para o Bitcoin. Isso em um cenário que ele continuasse avançando o preço e se projetando para cima. Essa zona de resistência está ali na faixa dos $23.100, o Bitcoin nem conseguiu atingir ali a casa dos 23. Essa segunda linha aqui do meio, ela tem uma espessura média, é a região que a gente tinha ali já na faixa dos 21.600, 21.700, e era a região que eu vinha colocando para vocês que o Bitcoin precisava se manter acima, né, dessa faixa. A gente viu que ele se projetou, veio fazer uma máxima lá nos 22.800, mas voltou a se projetar para baixo aqui. Hoje ele fez essa máxima nos 22.800, mas voltou a se projetar para baixo, para quem sabe voltar para retestar essa última linha, essa terceira linha, essa linha branca aqui de baixo, ó, que é a região onde a gente tem aqui o nosso principal suporte para o BTC no momento, que está ali na faixa dos $19.000, né? Essa região ela tem uma confluência com aquele topo que o Bitcoin deixou no ciclo de alta que a gente teve lá no ano de 2017, né? Já quase 2018 foi deixado aquele topo ali. Então, Bitcoin volta aqui a ter a sua cotação em uma região bastante perigosa, né? E ele aparentemente parece querer ganhar força para voltar a retestar então o suporte aqui dos 19.000, né? Hoje a gente teve a divulgação do CPI, né, que é um indicador que traz para a gente aí como é que está o cenário de inflação nos Estados Unidos, e a gente tem aquele contexto de correlação altíssima com a Bolsa Americana, né, com o S&P. Eu sempre trago para vocês esse chart aqui, ó, esse gráfico que traz essa linha, onde a gente vê aqui, ó, a correlação do Bitcoin com o S&P, que está lá em 0,82 pontos, né? Sendo que o que a gente quer ver é o Bitcoin descorrelacionado, a gente quer ver o Bitcoin abaixo dessa linha aqui, ó. A gente quer uma correlação negativa do Bitcoin com as bolsas. Enquanto a gente vê o Bitcoin transitando nesses níveis aqui, a direção do mercado cripto basicamente vai ser dada pelo S&P. E no dia de hoje, a gente teve então a divulgação lá do CPI, e, bom, vou compartilhar com vocês aqui só um trechinho dessa matéria do Infomoney. Só para colocar para vocês, investidores, no último vídeo do Bitcoin eu tinha colocado para vocês que nesse começo de semana a gente teria aqui indicadores importantes, como o CPI, que poderiam trazer volatilidade para o mercado cripto, e eu abordei bastante, falei bastante desse calendário na análise do S&P que eu fiz no último domingo. Eu fiz um vídeo falando só do S&P, muito em função dessa correlação do Bitcoin, né? Então, quem tinha assistido o vídeo já estava com essa data em mente, que terça-feira a gente poderia ter volatilidade, né? E aí, então, vamos lá a matéria. Inflação americana acima do previsto reforça a aposta de que Fed elevará juro em 0,75 ponto na próxima reunião. Mercado não descarta nem mesmo a decisão de alta de 1 ponto na semana que vem. Eu acredito que 1 ponto, se eles chegarem aumentando 1 BIP, significa que, cara, bateu o desespero lá no Banco Central americano, né? Vamos combinar. E aí, investidores, a dinâmica é muito, muito simples assim de se entender. Juros para cima, bolsas para baixo. E bolsas para baixo com o mercado cripto correlacionado com o S&P é mercado cripto para baixo também. E tem um trechinho interessante dessa matéria. A plataforma de monitoramento do CME Group aponta que as expectativas no mercado financeiro de que os juros do Federal Reserve superem 4% até o fim deste ano cresceram após a divulgação do CPI. A ferramenta aponta para 47,5% de chance de que a taxa básica termine o ano na faixa entre 4% e 4,25%. De 20% antes do dado, né? Então eles tinham uma expectativa, na média, eles consideravam que havia 20%, né, de chance da gente até o final do ano atingir esses 4% de taxa básica, mas depois do CPI de agora, que saiu hoje, essa estimativa já pulou para 47%, né? Indica ainda 19,8% de probabilidade de que os juros atinjam o intervalo de 4,25% a 4,50%.
até dezembro e 2,3% de que chegue ao nível de 4,50 a 4,75. Atualmente, o Fed Funds, que é a taxa básica de juros dos Estados Unidos, estão em 2,25 e 2,50 e com o aumento da próxima reunião, né, com essa próxima elevação na taxa básica de juros, a gente já vai ter aqui a maior elevação dos últimos 10 anos, tá vendo? A gente teve aqui uma margem também de 2,5 que a gente atingiu ali entre 2018 e 2020, né? Entre 2019 e 2020. E aí a gente vai ver, então, essa linhazinha azul aqui de 2022 continuar subindo. E, enfim, isso acaba sendo muito negativo para os mercados, porque isso faz com que o dinheiro migre para ativos que possuem um risco menor, né? E aí a liquidez para ativos de risco, como ações, e como as criptomoedas são negociadas ainda, né? Esse dinheiro acaba sendo drenado aí dos mercados, né? E isso acaba afetando, então, aqui o Bitcoin, certo, investidores? Que, com essas expectativas de elevação de taxa de juros, precisa, então, continuar lutando para se manter acima desse nível de suporte que a gente tem aqui, ó. Ali já na faixa dos... A gente pode colocar $18.800, né? Esse retângulozinho vermelho que a gente tem aqui. Se de repente romper ali, a grande chance é dele vir romper, dele vir testar a mínima dos 17.500. E aqui a gente já vai ter um cenário muito frágil para o Bitcoin, né? Porque dentro dessa região aqui, ó, a gente vai ter um pool de liquidez muito forte que provavelmente o mercado vai mergulhar para buscar, né? O mercado, ele vive em busca de liquidez, né? Ele tá sempre com fome de liquidez. E a gente sabe que se ele vier buscar aqui os $17.000, ele vai ter uma liquidez muito forte que vai estar sendo proporcionada aqui dentro desse retângulozinho amarelo que eu desenhei. E existe a possibilidade, então, dele furar esses 17.500 para vir para dentro desse retângulo amarelo aqui. Para que a gente tenha, então, um contexto mais positivo para o Bitcoin, o cenário aqui não se altera. A gente precisa ver ele se mantendo acima dessa linha branca que está aqui no meio, né? Essa linha branca do meio que está cruzando o nosso chart. Ela está ali na faixa dos 21 mil, vamos colocar $21.700, tá? Rompeu para cima, ele tem que testar essa resistênciazinha que ele vai ter aqui nos 23, faixa dos 23.200, né? Aí ele já vem para testar o topo aqui enfim, em um eventual cenário de rompimento do topo, a gente consegue voltar a imaginar aqueles níveis entre 27 e $30.000 que a gente vinha projetando aqui nas nossas análises, né? Mas, com essa movimentação de hoje aqui, a gente vê que o cenário continua bastante arriscado, a gente provavelmente vai ver essa curva de juros nos Estados Unidos pressionando o S&P, e como estamos muito correlacionados com o S&P, o momento aqui é de assim, Bitcoin defender essas quedas que serão trazidas pelo mercado tradicional para que ele consiga se segurar, então, nesse suporte dos 19. Se não conseguir, é bem provável que ele vá buscar o segundo alvo da nossa projeção de FIBO, que vai estar lá na casa já dos $15.000, né? $15.000. Esse segundo alvo, aqui, ó, 15.700 praticamente, ele continua na mesa, né? A gente volta a enxergar mais uma vez aqui a possibilidade do Bitcoin ir lá atingir aqueles níveis, certo? Essa linha tracejada que eu acabei de abrir aqui. Certo? Então, investidores, eu volto a trazer a análise do Bitcoin aqui nos próximos dias, tá? Se você gostou do vídeo, cara, deixa o like aí para você fortalecer o canal, certo? Continuar ajudando o canal a crescer. E se você for novo, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa continuar acompanhando as análises do BTC e de todas as outras criptos que eu também compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.